Olá pessoal, tudo bem? André mais uma vez aqui fazendo conteúdo de fantasy. Eu tô falando baixo porque já é tarde da noite, meu filho tá dormindo, minha esposa também. E eu acabei de gravar esse vídeo aqui de meia hora e o som não saiu, meu microfone estava no mudo, então respirar fundo aqui. E vamos fazer esse vídeo aqui. Estamos na semifinal dos playoffs de fantasy, semana 16 da NFL, vários confrontos interessantes, vários confrontos aí decidindo o futuro de cada conferência, de cada divisão. Então, parabéns se você chegou até aqui. Eu só sobrevivi em uma das ligas, uma eu caí antes dos playoffs. Na verdade, duas eu caí antes dos playoffs e outra eu me classifiquei nessa semana e estou indo para a semifinal. Então, vamos passar aqui por todos os jogos da rodada. Vou fazer de um jeito mais acelerado aqui para não ficar maçante, mas vamos passar aqui que temos jogos muito interessantes. Primeiro, eu só queria falar dos ataques irritantes em termos de wide receivers e tight ends, né, recebedores no geral. Entre times vencedores e times perdedores, nós temos aqui ataques que é simplesmente impossível de saber quem vai ser o wide receiver ou tight end que vai se dar bem em determinado jogo. Então a gente faz aqui N análises, mas quando se trata aqui de Green Bay Packers, Buffalo Bills, Baltimore Ravens e Kansas City Chiefs, temos aí corpos de recebedores totalmente aleatórios e imprevisíveis, alguns mais talentosos, como o de Green Bay, outros menos talentosos, como o do Indianapolis Colts, aqui que está do lado dos times perdedores, mas só queria trazer que esses 8 times aqui, mais o New Orleans Saints, que eu nem coloquei por conta de tantas lesões, são times que não se culpe, não se irrite se você acabar errando, porque realmente, assim, é impossível. Então, se você acertar um jogo bom de algum desses wide receivers, sinta-se muito feliz. Se você errar, não sinta muito triste, porque estamos todo mundo nesse barco, o mundo inteiro aí, Estados Unidos, Brasil, estão jogando fantasy. Esses times aqui, Green Bay, Buffalo Bills, Baltimore e KC, do lado dos times vencedores, e dos times perdedores, times ruins aí que não vão para os playoffs. Carolina Panthers, que tenha melhorado até, Indianapolis Colts, Chicago Bears, e que tem talento no corpo de recebedores, e New England Patriots, que não tem talento no corpo de recebedores e deve fazer aquisições importantes no draft, podendo ser Ted McMillan, que é o principal wide receiver da classe de rookies desse ano, ou o Travis Hunter, que a gente não sabe ainda se vai jogar de cornerback ou wide receivers. Então, só abrindo meu coração aqui, falando dos ataques irritantes. Você vai ficar pé da vida, eu vou ficar pé da vida, mas essa é a graça do fantasy. Vamos em frente. Primeiro jogo, muito importante aqui para a divisão. Estamos falando da AFC West, correto? Denver visita LA Chargers, Denver 9-5, LA Chargers 8-6, LA Chargers em casa favorito por 2,5 pontos. Eu acho que os wide receivers, estamos falando aqui do Cortland Sutton do lado do Denver Broncos e o Led McConkey, são as principais armas, os principais jogadores em termos de target share e touchdown nesses ataques, tá? E como a gente está falando de uma defesa muito boa contra wide receivers, embora, na verdade, terceira pior contra wide receivers, né, a do Broncos, desculpa, nos últimos 4 jogos, por isso Led McConkey, que tem uma conexão muito interessante com o Justin Herbert, e o Cortland Sutton também por ter essa conexão com o Bo Nix. A defesa do Chargers não é especialmente forte aqui contra wide receivers, mas eu acho que os dois podem ser boas pedidas e são os jogadores mais óbvios aqui de cada time. Por outro lado, running backs, estamos falando de Kimani Vidal e Gus Edwards, pelo lado do Chargers, e aqueles 3 jogadores que eu não vou nem citar o nome do Denver Broncos, porque eles também são muito irritantes, ninguém sabe o que acontece ou o que vai acontecer na divisão de carregadas, etc. Então, acho que é um jogo ingrato para escolher running backs e um jogo bom para esses dois wide receivers, especificamente, que são os studs aqui, são os principais jogadores de ataque desses dois times, junto aos quarterbacks. Jogo bom, jogo que vale muito aqui nessa divisão e na AFC como um todo. Segundo jogo também valiosíssimo para aqui, para a AFC North e para o futuro da AFC como um todo. Pittsburgh Steelers 10-4, visita Baltimore Ravens 9-5. Esse jogo é em Baltimore, o Baltimore é favorito por 6 pontos. Algumas semanas atrás o Steelers venceu o Baltimore e embolou essa divisão aí. Então acho que assim, sem até falar das defesas aqui, os números estão aqui para vocês verem. Com a ausência do George Pickens, eu ficaria longe do ataque aqui dos Steelers.
eu coloquei o Big Mike aqui, né, o Mike Williams, como representante dos wide receivers dos Steelers. Também tem o Calvin Austin, que é um jogador de baixa estatura, que, enfim, difícil de escalar. Acho que o jogador mais atrativo aqui do ataque do Steelers seria até o Pat Freiermuth, que é o tight end, que tem recebido bolas e feito touchdowns, mas, enfim, nada óbvio. Então eu coloquei aqui os jogadores do Steelers para a gente pensar muito se vai escalar, tá? Se você tiver opções melhores, acho que nesse matchup, mesmo com a defesa do Baltimore Ravens não sendo uma das melhores da liga, embora seja uma das melhores contra running backs, e nos últimos 4 jogos seja a melhor defesa contra wide receiver, cedendo 25 pontos e um touchdown, 25 pontos por jogo e um touchdown. Não, não me empolgo muito com o ataque dos Steelers. Já com relação ao ataque do Baltimore Ravens, eu coloquei aqui o Zay Flowers e o Rashad Bateman. Zay Flowers por conta do volume e o Rashad Bateman por causa do potencial de big play. Mas é um daqueles ataques irritantes que a gente não tem certeza, né? Não tem aquela convicção de quem é o principal recebedor. Mas Baltimore Ravens jogando em casa, com o King Henry, com o Lamar, eu acho que dá para escalar quase todo mundo desse ataque. É um time que tem que vencer. E é um ataque muito dinâmico, que já teve alguns altos e baixos na temporada, mas é confiável, então acho que vamos de quase todo mundo aqui de Baltimore Ravens e quase ninguém, a depender, a analisar do Pittsburgh Steelers. Aqui, Arizona Cardinals visita o Carolina Panthers, já eliminado. O Carolina Panthers tem melhorado aí nos últimos jogos, mas, enfim, a temporada é o que é. Arizona 7-7, Carolina 3-11. Arizona, mesmo fora de casa, favorito por 4 pontos. Fantasy Fest aqui pro time de Arizona, então todo mundo, Kyler Murray, Marvin Harrison, até que tá tendo uma temporada de altos e baixos, Trey McBride, que tem muitas recepções, todos os jogos, não tem nenhum touchdown, então acho que esse é o jogo para ele fazer o touchdown dele, finalmente, é um belo tight end, segundo melhor na minha opinião, ele logo depois do Brock Bowers rookie, McBride no segundo ano, então tight ends muito jovens aí. James Conner tem que ser escalado aqui nesse jogo, a defesa do Carolina Panthers é a pior da liga contra running backs. Embora nos últimos 4 jogos seja uma defesa mediana em tudo, é uma defesa fraca e que, enfim, o Arizona tem que ser escalado, até porque o Arizona tem muito interesse nesse jogo aqui, muito mais interesse que o Carolina Panthers. Se o Arizona eventualmente perder esse jogo, pode ser que ele seja eliminado, porque o LA Rams e o Seattle Seahawks estão com vitórias a mais na divisão, na NFC West. Então a Arizona tem que ganhar esse jogo, vai pra cima, então alegria nas pernas. E Fantasy Fest aqui, ó, todos os jogadores na fotinho do Arizona Cardinals. Outro jogaço de divisão. Philadelphia Eagles, o time mais quente da liga, 12-2, visita Washington 9-5. Mesmo fora de casa, o Philadelphia Eagles favorito por 3,5 pontos. Você vê aqui o banho de sangue, que é a defesa dos Eagles, terceira melhor contra o running back nos últimos 4 jogos, é a segunda melhor contra o running back na temporada como um todo. Então é um ataque difícil aqui, é um jogo difícil para Washington. De qualquer forma, Jayden Daniels e Terry McLaurin têm que ser escalados. Eu ficaria de longe ou pensaria muito para escalar o Brian Robinson, não é um matchup bom, e ele é um jogador que tem sofrido um pouco aí com a saúde, então essas lesões, o fato dele não estar sempre 100%, penaliza ele em alguns matchups, e esse aqui contra uma defesa espetacular do Philadelphia Eagles pode ser o caso de um jogo difícil. Mas assim, é um running back competente, e se você não tiver opções melhores, enfim, pode escalar também. E no Philadelphia Eagles, Fantasy Fest, vamos de todo mundo, como eu sempre digo, Jalen Hurts, Saquon, A.J. Brown, Davonta Smith, coloquei a foto de todos eles aqui porque é um dos ataques mais elétricos da liga e um time que está muito, muito quente. Com as lesões na defesa de Detroit, hoje o principal time, as coisas mudam, né? É o principal time, sim, aí a ser batido e que tem mais probabilidade hoje de chegar ao Super Bowl pelo lado da NFC. New York Giants, já pensando no draft, 2-12, visitando a Atlanta Falcons. A Atlanta Falcons favorito aqui em casa por 8,5 pontos. A Atlanta Falcons precisa vencer esse jogo, porque senão eles vão perder a vaga para o Tampa Bay Buccaneers. Mesmo se ganharem, parece que essa vaca aí já foi pro brejo. Jogo, matchup muito favorável aqui para o Bijan Robinson, que é um dos 3 melhores running backs da liga. A defesa do New York Giants é a 4ª pior
contra running backs na temporada e a segunda pior contra running backs nos últimos 4 jogos, cedendo 31 pontos por jogo para a posição e 6 touchdowns ao todo. Então vamos de Bijan. Aqui a gente vai ter a estreia do Michael Penix Jr., então se você pensar em wide receivers e tight ends, a situação é muito incerta para o Falcons. Drake London é um baita jogador, pode ser escalado? Óbvio que pode, mas fica incerto aqui a conexão dele com o rookie. Nem com o Kirk Cousins estava rolando muito bem, então aqui eu acho que é um jogo muito mais óbvio para os running backs de Atlanta do que para qualquer recebedor. E o Kyle Pitts nem se fala, um jogador que ainda tem algum valor de dynasty aí para médio prazo, mas tem sido uma grandíssima decepção. E no caso de Nova York, nem o Tyron Tracy, acho que é um jogador muito atrativo aqui pelos scripts de jogo e pelo que tem acontecido com o Giants, mas o Malik Nabers, esse jogador fantástico, já é e vai continuar sendo cada vez mais dos melhores wide receivers da NFL, mesmo perdão, mesmo com a situação do time aí de quarterback, ataque fraco, caos e etc. Ele é um fator e ele tem que ser escalado porque ele oferece um piso muito grande por todas as recepções que ele tem, todos os jogos aí com 8, 10, 12 recepções, então grande jogador. Se você ter ele no Dynasty, você é um homem ou uma mulher sortudo ou sortuda. Minnesota e Seattle, outro jogo importante aí para a NFC. Minnesota 12-2, que campanha de Minnesota, contra Seattle 8-6, Minnesota mesmo fora de casa favorito por 3 pontos. Cara, aqui no Minnesota, Fantasy Fest, Seattle tem uma defesa mediana, então mesmo jogando em casa, Sam Darnold é viável, Aaron Jones muito viável, Justin Jefferson, TJ Hawkinson e o Jordan Addison nem se fala, então eu coloquei a foto de todos eles aqui. Vão para cima, Fantasy Fest para o Minnesota Vikings, um time que está muito quente. Talvez aqui 12-2 seja um pouco mais do que eles são de fato, mas é um time que é muito bem treinado, defesa e ataque super equilibrados, tem playmakers, tem um quarterback que está jogando o fino da bola, que é o Sam Darnold, que a gente sempre criticou ao longo da carreira dele. Então vamos com todo mundo aqui. Já no caso do Seattle Seahawks, a fraqueza aqui do Minnesota Vikings na defesa é o jogo aéreo, então Jackson Smith-Njigba, que tem sido o principal aí alvo do Geno Smith, e o DK Metcalf, que, enfim, sempre tem potencial, mas tem perdido aí, seja pela sua saúde ou pela competência do Jackson Smith-Njigba, tem perdido participação nesse ataque. E acho que é um jogo duro aí para os running backs, seja o Kenneth Walker, que tá mal das pernas literalmente, perdeu os últimos 2 jogos, ou o Zach Charbonnet, que o substituiu com muita eficiência, né, e muitos fantasy points, mas acho que é um jogo um pouquinho mais difícil para os running backs. Então, se você tiver opções melhores aí ou alternativas aos running backs de Seattle, fica aí a provocação para pensar bem. Tampa Bay e Dallas, Tampa Bay 8-6, visita Dallas 6-8, Tampa Bay favorito por 4 pontos. A gente tá vários visitantes, depois eu vou contar aqui quantos visitantes são favoritos nessa rodada, tá? Tampa Bay favorito por 4 pontos, uma defesa muito branda, as duas defesas brandas, então tem tudo para ser um jogo com bastante pontos. No caso do Tampa Bay, Fantasy Fest, vamos escalar todo mundo, é um time que precisa vencer para ir para a pós-temporada, é um time que está quente, então Baker Mayfield, Buck Irving, Rashad White, Mike Evans, Cade Otton até, então todo mundo aí do Tampa Bay Buccaneers contra essa defesa de Dallas. E no caso de Dallas, nós temos 2 jogadores viáveis para fim de fantasy, vou continuar falando deles pro resto da temporada. Mesmo a defesa do Tampa Bay sendo a melhor contra running backs nos últimos 4 jogos, a melhor da liga nos últimos 4 jogos, cedendo só 12 pontos por jogo e 1 touchdown. Rico Dowdle, opção viável, né? Se você não tiver outros grandes running backs no seu elenco, provavelmente você vai escalar ele. E o CeeDee Lamb, que é o CeeDee Lamb, o cara tem um piso inacreditável, muitos alvos. É um caso parecido com o do Malik Nabers. Defesa, embora o ataque de Dallas seja mais competente que o de Nova York, mas é um wide receiver que continua jogando, entregando muito bem, mesmo com quarterbacks e ataques fracos no geral. Mas o jogo que pode ser, o jogo que tem tudo para ser divertido aqui em Dallas. Detroit e Chicago, o todo-poderoso Lions, 12-2, visita o Chicago, 4-10. Lions também fora de casa, favorito aqui, mais um visitante favorito por 6,5 pontos. Sem entrar tanto no detalhe aqui das defesas, eu acho que é um jogo que, com a ausência do David Montgomery, vai ser explosivo pro Jahmyr Gibbs. Eu também me preocupo com a saúde dele, ele é um jogador franzino, magro, e que vai ser usado provavelmente à exaustão pelo Dan Campbell. Jared Goff pode ser escalado, Amon Hassan Brown nem se fala, Sam Laporta também sólido.
Se eu tivesse chamar atenção aqui pro Jameson Williams por conta da defesa de Chicago, que é muito forte, né, uma das melhores da liga contra wide receivers, não tão boa assim contra running backs. Então, acho que o ataque do Lions sempre muito competente, mas se eu tivesse que fazer uma ressalva aqui contra o Jameson Williams. Já no ataque de Chicago, é um dos ataques irritantes que eu mencionei. O DJ Moore, ele hoje ainda é um jogador melhor do que o Romeo Doubs. O Romeo Doubs, ao longo da carreira, né, um jogador muito mais jovem, pode superá-lo, mas acho que hoje o tiro mais certo, embora seja rodada a rodada, é o DJ Moore. Vamos errar? Vamos errar, porque esses ataques são irritantes. Mas esses caras wide receivers, até porque a defesa dos Lions tá super, super depletada e super incompleta, com várias lesões. Matchup bom para os wide receivers, mas no caso do DeAndre Swift, é um jogador que está meio estranho, não me parece 100%, não está tão bem das pernas, como eu disse, do Kenneth Walker. Começou a temporada mal, depois melhorou bem, e nos últimos jogos caiu. Então é um jogador que está meio sumido e que acho um pouco arriscado aqui. Se você tiver opções melhores, eu acharia prudente deixar o DeAndre Swift de fora. Falando dos demais jogos, Houston visita Kansas City. Houston está 9-5, Kansas City 13-1. Provavelmente o Houston, como a gente sempre diz, vai levar a conferência aqui, mais por incompetência dos seus rivais, porque o time não está jogando muito bem. Kansas City é favorito por 3 jogos. No Houston, Joe Mixon e Nico Collins, não tem o que falar. Jogadores sensacionais em qualquer contexto, mesmo com o CJ Stroud não estando voando. E no caso do Kansas City Chiefs, eu coloquei dureza aqui, porque a gente não sabe se o Mahomes vai jogar, tá? De qualquer forma, temos Travis Kelce, DeAndre Hopkins, Isaiah Pacheco, Xavier Worthy. A depender aí do Carson Wentz ou do Mahomes jogar, você pode tomar decisões, mas acho que com um quarterback que é experiente, etc., um veterano, que é o Carson Wentz, mas é uma defesa, é um ataque que já não tá voando com o Mahomes. Difícil dizer o que vai acontecer com o Carson Wentz. Então, muito cuidado, muita prudência para fazer decisões com relação ao ataque de Kansas City. Próximo jogo, LA Rams 8-6, visita o Jets, já eliminado 4-10, mas que vem de um bom jogo. Contra o Jacksonville Jaguars, foi na semana passada? Enfim, o Davante Adams e o Aaron Rodgers fizeram muitos pontos. Aqui o LA Rams também visitante, favorito por 3,5 pontos. LA Rams Fantasy Fest, mas principalmente o Puka. Mas Cooper Kupp, Kyren Williams, etc. O próprio Stafford são jogadores muito fortes para fins de fantasy. No caso dos Jets, são os wide receivers Davante Adams e Garrett Wilson, mais o Breece Hall. Eu coloquei o ponto de interrogação aqui no Breece Hall, porque ele também não está 100%. Está numa temporada difícil, era um jogador dos melhores running backs aí, ou melhor running back, né, no ano passado. Mas esse ano, enfim, seja pelo ataque, seja pelo todas as mudanças aí na comissão técnica, ou seja pela própria condição da franquia dos Jets e da saúde dele, não tem performado como a gente esperava. Mas eu acho difícil você ter 2 ou 3 running backs atualmente muito melhores que o Breece Hall. Então, olha com carinho. Jogo aqui de divisão da AFC Sul, Tennessee Titans 3-11 visita o Indianapolis Colts 6-8. O Colts é favorito por 3,5 pontos. Cara, aqui vai ter mudança de quarterback no Tennessee Titans, então fica difícil até de escalar o Ridley aqui que eu coloquei. Eu fiz esse slide antes de sair a notícia. Então acho que o Tyjae Spears, na ausência do Tony Pollard, ou o próprio Tony Pollard, se ele jogar, são as melhores opções aqui. O jogo aéreo fica com muita incerteza lá em Tennessee. E no caso dos Colts, eu falei aqui, muito irritante o corpo de wide receivers. O Anthony Richardson não mostrou a QV ainda na NFL. Mesmo voltando aí, ele até deu uma melhorada quando ele voltou da reserva, mas eu acho que o Jonathan Taylor é o único jogador atrativo desse ataque. Eu coloquei uma carinha triste porque no último jogo ele deixou a bola cair da mão dele quando ia fazer um touchdown. Ele ia ter um ótimo jogo, acabou que não foi um jogo tão bom. Ele tá em baixa, mas acho que é um jogador que, assim como eu disse do Breece Hall, difícil você ter 2 ou 3 running backs melhores do que ele. Cleveland Browns 3-11 visitam o Cincinnati Bengals 6-8, que tem um ataque explosivo, mas uma defesa que destruiu a temporada do time. Bengals favorito por 7,5 pontos. Vai ter troca de quarterback aqui também, não vai jogar o James Winston, vai jogar o Dorian Thompson. Então assim, eu coloquei o Jerry Jeudy aqui, que ele tem sido um dos grandes wide receivers, mas a conexão dele é com o James Winston. A gente não sabe como vai ser aqui com o quarterback reserva. De novo, reflita bem nas suas opções.
tome cuidado aqui com o ataque do Cleveland Browns fora de casa contra o Cincinnati Bengals. Jerome Ford, que vai substituir, né, como substituiu no último jogo, o Nick Chubb. Ótima opção, principalmente contra essa defesa ruim aqui do Cincinnati Bengals. Jerome Ford, quem tiver ele, deve estar feliz, porque na hora certa aí na temporada, óbvio que lamenta-se muito, como qualquer lesão, mas a lesão do Nick Chubb lamenta-se muito, mas quem tem o Jerome Ford estava preparado para esse momento vai se beneficiar. E no caso do Bengals, Fantasy Fest, escala todo mundo, Joe Burrow, Chase Brown, Jamar Chase, T. Higgins, e vamos para cima. Eles têm que ganhar esse jogo, eles já estão praticamente eliminados, mas se eles quiserem alguma coisa e continuar sonhando, eles vão ter que vencer esse jogo aqui dos rivais de divisão. Finalizando aqui 4 jogos. Jogo assim complicado, Jacksonville Jaguars 3-11 contra o Raiders 2-12. Os dois times olhando já para o ano que vem, com quarterbacks reservas. A gente tem aqui Mac Jones contra Desmond Ridder. Desmond Ridder é o terceiro quarterback do Raiders, então assim, Las Vegas não sabia quem era o favorito para esse jogo, colocou o Raiders favorito por 1 ponto, porque tá jogando em casa, e é menos pior talvez. Então assim, o Brian Thomas Jr. e o Strange, que é o tight end, são opções viáveis, porque jogaram bem com o Mac Jones no último jogo. Sonho da sua vida, André, escalar esses caras? Não, o Brian Thomas Jr. é um baita de um wide receiver, mostrou isso aí na temporada e na última rodada não foi diferente, mas enfim, Mac Jones, vamos ver o que acontece. E no caso dos Raiders, Brock Bowers e Jacoby Myers são quem recebem passes nesses times. New England Patriots, 3-11, visita Buffalo Bills, rivais de divisão, 11-3 com a campanha oposta. Buffalo Bills favoritos por 14 pontos, e esse spread já diz tudo. Então, New England Patriots, sinceramente, como eu coloquei aqui, ninguém. E no caso do Buffalo Bills, Fantasy Fest, Josh Allen, James Cook e sim, os wide receivers e tight ends, que não temos a menor ideia de quem vai performar, mas o Khalil Shakir é quem tem o maior target share. A Mari Cooper nunca se sabe, e o Keon Coleman tem alternado altos e baixos, então é um dos wide receivers rooms daqueles irritantes, mas num jogo desse aqui, quem você tiver do Buffalo Bills, você vai escalar. São Francisco visita Miami, os dois times 6-8, um jogo meio deprê aqui, porque eram dois times que essa altura do campeonato a gente não achou que eles iam estar 6-8, a gente achou que eles iam estar 10-4, alguma coisa como o Green Bay Packers está aqui, por exemplo, dois ataques explosivos, Kyle Shanahan, o McDaniels, né, que são inclusive amigos, trabalharam juntos, mas enfim, decepção aqui por várias razões diferentes, lesões e etc. O Miami favorito por 1 ponto, acho que em São Francisco todo menos o Debo, né? Estamos falando do Guerendo, do George Kittle e do Jawan Jennings. Brock Purdy acho um pouco mais fraco assim para fins de fantasy, mas se for uma liga superflex, certamente você vai começar ele. E no caso do Miami Dolphins, que vejo o jogo ruim, Jalen Waddle se machucou, não deve jogar aqui. Tyreek Hill, Devon Achane, John Smith, difícil ter opções muito melhores. Miami ainda é um ataque que pode ser visto como explosivo, ou pode ser em alguns jogos. Então ficam aqui as sugestões. New Orleans Saints 5-9, outro spread fantástico aqui. New Orleans Saints 5-9 é um time pior do que esse recorde, tá? O Carolina tem um time melhor do que o recorde e o New Orleans Saints tem um time pior do que o recorde, 5-9. Visita Green Bay, lá em Lambeau, 10-4. Green Bay favorito por 13,5. Então, assim, New Orleans Saints é ruína, não tem quem escalar, o Camara tá machucado, o Kendrick Miller é um jogador jovem, mas também não é confiável. A defesa de Green Bay é boa. Esse jogo aqui tem tudo para ser um massacre. Óbvio que os jogos da NFL acabam não sendo massacres absolutos, porque um time tira o pé, o outro também briga, tem garbage time, né? Aqueles pontos ali que não valem nada que fazem no final, mas 13,5 pontos, assim como o jogo do Bills e Patriots, já diz muito aqui sobre o que provavelmente vai acontecer nesse jogo. Então, Saints, ninguém, machucou o elenco inteiro, trocou o técnico, assim, é olhar para o ano que vem mesmo. E no Green Bay, escalar todo mundo e rezar. Porque, claro, Josh Jacobs, Jordan Love, agora, os 3 wide receivers, vocês sabem quem são, e o Tucker Kraft, que é o tight end, não sabemos quem vai pontuar 25 pontos nessa rodada. A gente sabe que um deles vai. Então é rezar e escalar, porque é um ataque muito explosivo e é um matchup muito favorável. Então, esse foi o detonado aqui da semana. Desculpa de novo, estou falando bem baixo aqui por conta do horário.
e talvez a energia esteja um pouco mais baixa, porque eu já tinha gravado meia hora desse episódio aqui, mas queria agradecer a todos vocês pelos feedbacks, pela audiência que a gente tem recebido. Dá para perceber que o público e o interesse de fantasy no Brasil está crescendo muito. E, de novo, feedbacks são bem-vindos. Boa sorte para vocês aí na semifinal dos playoffs. Quem já foi eliminado, a gente pretende fazer conteúdos aqui sobre trocas que você pode fazer, conteúdo sobre Dynasty, que é o tipo de liga que nunca acaba, né? Você carrega o time para outra temporada. Então, esperem novidades. E até a semana que vem, aproveitem a semana, final de semana de NFL. Tem jogo sábado, né? Tem jogo sábado, acho. E essa semana aqui tem bastante jogo, né? Que já é a semana de holidays. Então aproveitem a semana, boa sorte no Fantasy, um abraço até semana que vem.